Na imensidão dourada da savana queniana, sob um céu que se estendia como um manto de azul profundo, o rio Mara pulsava com uma vida ancestral. Suas águas, agora turvas e inquietas pelas chuvas noturnas, seguiam seu curso com uma força que era tanto berço quanto desafio. Ali, à beira daquele fluxo primordial, Lucas Bennett, um fotógrafo de vida selvagem de 34 anos, preparava sua lente, buscando capturar a alma selvagem que se revelava em cada folha, em cada sombra. Seu olhar, treinado por 8 anos de imersão na reserva Maasai Mara, buscava a beleza sem interferir, seguindo a regra de ouro que regia seu ofício: observar, mas nunca intervir nos processos intrínsecos da natureza. Era uma máxima que habitava seu peito, um respeito profundo pelos ciclos que se desenrolavam à sua frente, imperturbáveis e soberanos. De repente, um vislumbre fugaz quebrou a calmaria da manhã. A silhueta de um pequeno ser, um filhote de leão, desajeitado em sua brincadeira infantil, deslizou na beira do rio. A terra, macia e úmida, cedeu sob suas patinhas desorientadas, e o rio, em sua fúria recém-despertada, o abraçou sem aviso. Os gritos que se seguiram, agudos e repletos de um pavor puro, não eram apenas o som de um animal em perigo, mas sim um eco na alma de Lucas, rompendo a fina barreira de seu distanciamento profissional. Aqueles apelos carregados da vulnerabilidade mais crua ressoaram em seu coração de forma visceral, despertando algo que ia além de qualquer treinamento ou regra. O mundo ao redor pareceu silenciar por um instante, e o tempo se esticou, elástico, enquanto Lucas processava o que via. O filhote, uma vida tão nova e frágil, era arrastado impiedosamente pela correnteza, um pontinho de desespero contra a vastidão da água. A regra, aquela que ele jurara seguir, começou a se dissolver como névoa sob o sol nascente. Em seu lugar, emergiu uma voz antiga e inegável, a voz da compaixão humana, um instinto primordial que pulsava em suas veias e suplantava qualquer lógica. O rio Mara, com seus segredos submersos e suas correntes traiçoeiras, tornava-se agora o palco de uma escolha que mudaria para sempre a tapeçaria de sua existência. O destino do pequeno leão e o do próprio Lucas estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que ninguém poderia prever. Sem um segundo de hesitação, a câmera foi abandonada, caindo suavemente na grama úmida, um detalhe insignificante diante da urgência que agora dominava Lucas. O rio, antes uma tela para suas fotografias, transformou-se em um abismo traiçoeiro. Ele se lançou na água lamacenta, seu corpo mergulhando na frieza cortante do Mara. A corrente, um abraço invisível e poderoso, tentava puxá-lo para baixo, para as profundezas onde crocodilos esperavam, onde a própria vida se desfazia em segundos. Mas cada abraçada de Lucas era uma resposta àquele grito silencioso que ainda ecoava em seu peito, um desafio à força bruta da natureza. Seu ombro esquerdo, atingido por um tronco submerso, latejou com uma dor aguda, quase o arrastando para a inconsciência. Mas a imagem do filhote indefeso, lutando por cada respiração, mantinha-o ancorado à realidade, um farol na névoa da exaustão. O tempo perdeu seu sentido enquanto Lucas lutava, o gosto ferroso da adrenalina na boca, os músculos queimando a cada esforço. Finalmente suas mãos se estenderam e se fecharam em torno do pequeno corpo trêmulo do filhote. O animal, exausto, assustado, mas ainda agarrado à vida, imediatamente se aconchegou contra o pescoço de Lucas, suas pequenas garras se fincando com uma força surpreendente, como se apegando ao único porto seguro em um mar de caos. Lucas sentiu o coração diminuto do filhote martelando contra seu peito, uma batida frenética que espelhava a sua própria, um ritmo compartilhado entre duas almas perdidas na imensidão do rio. Aquela conexão, forjada no medo e na salvação, era um elo invisível, mas palpável. A jornada de volta à margem foi uma dança contra a morte. A corrente parecia intensificar-se,
arrastando-os com uma fúria renovada em direção às poças escuras e perigosas que abrigavam os predadores do rio. Cada passo de Lucas era um ato de pura determinação, cada fibra de seu ser focada em resistir àquele puxão implacável. Ele não percebia, naquele momento de luta cega e primordial, que não estava sozinho. A consciência da própria batalha o envolvia como um véu, impedindo que sentisse os olhos que o observavam, atentos das sombras densas das acácias retorcidas. O rio continuava a rugir, a água a escoar, e o ar carregava o cheiro úmido da terra e da vida selvagem. Mas a presença oculta, silenciosa e vigilante, aguardava seu momento, tecendo a próxima camada daquela história extraordinária. Enquanto Lucas lutava, centímetro por centímetro, para se desvencilhar do abraço gélido e poderoso do Mara, uma outra história se desenrolava na margem, invisível aos seus olhos cansados. Entre as sombras profundas e acolhedoras das acácias retorcidas, uma família inteira aguardava, seus corações pulsando em uníssono com a angústia de um filho perdido. 5 leoas adultas, majestosas e vigilantes, e um leão colossal de juba escura, marcada por cicatrizes que contavam histórias de incontáveis batalhas, observavam a cena com uma atenção quase sobrenatural. Eles haviam buscado o pequeno desde o amanhecer, seguindo o rastro ansiosamente até a beira daquele rio impetuoso. Chegaram a tempo de testemunhar, atônitos, a intrusão mais inesperada. Um ser humano se lançando ao perigo para salvar um dos seus. Quando Lucas finalmente sentiu a lama fria da margem sob seus pés, exausto, os pulmões ardendo e o corpo tremendo de frio e adrenalina, ergueu o olhar. O que viu fez seu sangue gelar, um arrepio percorrendo cada fibra de seu ser. Ali, à sua frente, o bando inteiro estava. Não apenas as 5 leoas imponentes, mas também o leão maciço, todos imóveis, silenciosos, formando um semicírculo tenso ao redor da borda enlameada da água. Seus olhos brilhavam sob a luz filtrada pelas copas das árvores, estavam fixos nele e no filhote vulnerável que ele ainda segurava com força. A mente de Lucas girou freneticamente, buscando uma saída, mas a realidade era implacável. Não havia nenhuma. Ele estava encurralado, com a água até o peito, vulnerável e exposto, segurando nos braços nada menos que o filhote de uma das espécies mais temidas da savana africana. Diante dele, 6 leões adultos bloqueavam, impassíveis, qualquer rota de fuga para a segurança. A clareza angustiante da situação o atingiu como um golpe. Qualquer movimento brusco, qualquer passo mal calculado, poderia ser interpretado como uma ameaça. Um ataque feroz, instantâneo, que certamente terminaria sua vida em questão de segundos. Ali, entre o rio e os grandes felinos, Lucas estava suspenso em um fio, seu destino entregue à vontade daqueles seres selvagens e poderosos. O ar pesado e tenso pairava sobre a margem enlameada, cada respiração de Lucas ecoando em seus próprios ouvidos como um tambor distante. Então, um movimento. A maior das leoas, de porte majestoso e músculos que se contraíam sob a pele, deu um passo deliberado em direção à água. A superfície do rio Mara, antes um espelho que refletia o céu cinzento, agora tremia com as ondulações suaves criadas por suas patas poderosas. Lucas, sentindo cada batida acelerada do seu coração martelar dolorosamente contra as costelas, prendeu a respiração, o corpo em alerta máximo, preparado para o desfecho mais sombrio. Ele conhecia, em cada fibra de seu ser, a ferocidade com que os leões protegiam seus filhotes, a lealdade inabalável que os unia, o instinto territorialista que os definia. E ali estava ele, um estranho, um intruso humano, segurando um deles. Tudo o que havia aprendido em anos de estudo e fotografia da vida selvagem africana apontava para uma conclusão inevitável. Aquela situação estava fadada a terminar em tragédia. Contudo, algo absolutamente extraordinário, algo que desafiaria toda a lógica da ciência e o entendimento tradicional sobre o comportamento dos grandes felinos, estava prestes a se desdobrar.
Os olhos da matriarca, tão intensos e penetrantes, não estavam carregados da fúria ou hostilidade que Lucas tanto temia. Ao contrário, ele captou, atônito, uma expressão que jamais imaginara ver no olhar de um predador selvagem após tantos anos de convivência na savana. Era uma centelha de reconhecimento, uma avaliação consciente e, acima de tudo, o que parecia ser um inconfundível traço de gratidão. Era como se a alma da leoa estivesse se comunicando com a dele, em uma linguagem que transcendia as barreiras da espécie. Nesse instante de suspensão, o filhote, aninhado nos braços de Lucas, começou a emitir miados suaves, quase suplicantes. Eram chamados que reverberavam no ar, convidando sua família de volta para si. O som, carregado de uma vulnerabilidade e necessidade pura, quebrou como uma onda suave o impasse silencioso e carregado de tensão que se havia estabelecido. Aquele pequeno miado, um fio tênue de esperança, começou a tecer um novo capítulo naquela história inesperada, um convite para que a natureza, em sua sabedoria mais profunda, revelasse um lado que poucos humanos tiveram o privilégio de vislumbrar. O que se seguiu foi uma cena que desafiava a razão, um espetáculo registrado em cada segundo pela câmera à prova d'água de Lucas, que, ativada automaticamente, transformaria aquele momento singular em um marco na história do comportamento animal. A matriarca, com uma confiança inabalável, avançou, adentrando a água rasa. Suas patas maciças e firmes criaram ondulações hipnóticas na superfície, e a cada passo, ela se aproximava lentamente de Lucas. Cada fibra do corpo de Lucas se retesou, um reflexo instintivo de autopreservação, esperando a explosão de um ataque que, estranhamente, nunca veio. Em vez disso, a leoa parou a menos de 1 metro de distância dele e realizou algo que violava todas as leis conhecidas do comportamento predador que Lucas havia estudado e documentado ao longo de sua carreira. Ela abaixou a cabeça. Não era um gesto de submissão, mas de um significado profundo e deliberado, que só poderia ser descrito como uma reverência respeitosa. O gesto permaneceu suspenso no ar por longos segundos, enquanto os demais membros do bando, imóveis, observavam, quase como se estivessem participando de uma silenciosa e solene cerimônia de profunda importância e significado ancestral. O tempo, por um instante, curvou-se a essa troca silenciosa entre espécies, uma promessa de algo novo. Quando a matriarca finalmente levantou a cabeça, fez um contato visual direto e prolongado com Lucas. Não era o olhar ameaçador de um predador que avalia friamente sua presa, mas sim um olhar sereno, firme e consciente, de um ser que reconhece a coragem e a intenção nobre do outro. Era, sem dúvida, um reconhecimento entre iguais, um entendimento silencioso que transcendia as fronteiras entre espécies e os instintos mais básicos. O filhote, sentindo a presença protetora da mãe, ficou subitamente mais ativo nos braços de Lucas, estendendo as patinhas trêmulas em direção à matriarca, enquanto produzia sons suaves e agudos, típicos de filhotes que buscam segurança. A matriarca respondeu prontamente, com vocalizações delicadas e tranquilizadoras, aqueles mesmos sons melódicos e graves que as leoas utilizam para acalmar e cuidar de seus filhotes nos momentos mais íntimos de amamentação e proteção. "Está tudo bem, pequenino", murmurou Lucas com a voz embargada pela emoção e quase inaudível, afogada pelo som constante da água corrente ao redor. "Sua família está aqui agora." Como se respondesse àquelas palavras carregadas de ternura e alívio, a matriarca deu mais um passo firme e decidido à frente. O coração de Lucas martelava de forma quase dolorosa contra suas costelas, um ritmo descompassado entre o medo e a esperança, mas algo na linguagem corporal da leoa indicava com clareza surpreendente que ele não corria perigo. Sua aproximação era cuidadosa, deliberada, pausada, como a de alguém que quer assegurar que sua presença seja compreendida como pacífica e não ameaçadora. O que aconteceu em seguida seria, sem dúvida, analisado e debatido por especialistas em comportamento animal
ao redor do mundo, em conferências e artigos científicos durante décadas, pois desafiava toda a lógica instintiva da natureza. A matriarca estendeu sua cabeça maciça, com uma suavidade desconcertante, em direção a Lucas, tão perto que ele pôde sentir o calor úmido de sua respiração forte em seu próprio rosto. Por vários instantes que pareceram eternos, ela simplesmente o observou, seus olhos inteligentes e penetrantes, avaliando não apenas sua presença física ali, mas algo muito mais profundo. Suas intenções genuínas, seu caráter, sua humanidade e o papel essencial que desempenhara ao salvar o filhote. Era uma leitura de alma, um reconhecimento além das formas, que transcende o que a ciência comum pode medir. Então, de forma absolutamente surpreendente e sem precedentes na história do comportamento documentado de leões selvagens, a matriarca fez algo que desafiava toda a lógica instintiva da natureza. Ela começou a lamber Lucas. Sua língua áspera e vigorosa, coberta por pequenas papilas queratinizadas, fez contato direto com a testa dele. O mesmo gesto instintivo de cuidado e afeto que ela naturalmente demonstraria aos membros mais próximos de seu próprio bando. Era um comportamento inequívoco, carregado de significado. Naquele instante singular, ela o estava aceitando, ainda que temporariamente, como parte de sua unidade familiar, reconhecendo-o como alguém digno de confiança e respeito. Lucas permaneceu completamente imóvel, seu corpo paralisado entre o espanto e a reverência, mal ousando sequer respirar, enquanto aquela predadora de topo, símbolo máximo da selvageria africana, exibia um nível de confiança e intimidade que contrariava radicalmente tudo o que ele pensava saber sobre o comportamento de animais selvagens. A lambida durou cerca de 30 segundos, mas para Lucas pareceu uma eternidade solene, marcada por cada movimento deliberado da matriarca. A mensagem silenciosa, porém cristalina, foi imediatamente compreendida por todos os membros do bando. Lucas não era uma ameaça, não era uma presa, mas sim o humano que, movido por pura compaixão, arriscou a própria vida para salvar um dos seus. Em seguida, uma mudança sutil, mas profunda percorreu o ar. As outras leoas começaram a se aproximar, suas posturas relaxadas e tranquilas, cada movimento expressando uma ausência completa de agressividade ou intenção predatória. A atmosfera se transformou, o temor de Lucas cedendo lugar a uma perplexidade reverente. Até o gigantesco leão macho, que até então havia mantido uma distância vigilante, com os músculos tensos e os olhos atentos a qualquer sinal de perigo, caminhou lentamente até a beira da água, com um gesto que, para quem conhece o comportamento de leões, era um sinal inequívoco de paz. Ele se deitou em uma posição de repouso, as patas estendidas e a cabeça erguida apenas o suficiente para continuar observando a cena. Ele considerava a situação absolutamente pacífica e controlada. Percebendo a mudança completa na atmosfera e na dinâmica do grupo, Lucas começou a se mover cuidadosamente, cada passo calculado em direção à margem lamacenta, ainda protegendo o frágil filhote contra seu peito. E de maneira surpreendente, o bando se abriu espontaneamente, criando um caminho claro para ele. Um gesto que mais se assemelhava a uma solene guarda de honra do que ao típico cerco de predadores envolvendo uma presa indefesa. Era como se quisessem não apenas protegê-lo, mas também honrá-lo por sua coragem e compaixão. Incrível, sussurrou Lucas, sua voz embargada pela emoção e pelo espanto, captada perfeitamente pelo microfone à prova d'água que, incansável, ainda registrava cada segundo daquele encontro memorável. Eles estão me escoltando para fora. A matriarca assumiu a posição de liderança, caminhando ao lado direito de Lucas, enquanto o enorme leão macho se posicionou à sua esquerda. As 4 outras leoas os flanquearam, mantendo um espaçamento perfeito, enquanto iniciavam uma caminhada lenta e cerimonial para longe da margem. Lucas se viu no centro dessa extraordinária procissão, cercado por centenas de quilos de predadores de topo,
que o tratavam como um convidado de honra e não como uma presa em potencial. O filhote resgatado, já recuperado o suficiente para andar, trotava ao lado da mãe, ocasionalmente olhando para Lucas com o que parecia ser curiosidade e não medo. A cada poucos passos, o filhote roçava contra a perna de Lucas, um gesto de familiaridade que o deixou sem palavras. Ao chegarem ao local do equipamento de Lucas, o bando parou. A atmosfera se tornou mais uma vez solene, um silêncio carregado de significado pairando no ar. A matriarca aproximou-se de Lucas uma última vez, inclinando ligeiramente a cabeça enquanto estudava seu rosto. Então, num gesto que seria reproduzido milhões de vezes nas redes sociais e em documentários, ela pressionou suavemente sua testa contra a dele. Era o mesmo comportamento de saudação que os leões usam com membros confiáveis do bando, um selo de aceitação que transcendia as barreiras de espécie. "Obrigado", Lucas sussurrou, sem se importar se os leões poderiam compreender suas palavras. "Obrigado por confiarem em mim." A matriarca recuou e soltou um suave chuf, um som de contentamento e despedida que vibrou no peito de Lucas. Um a um, cada membro do bando se aproximou de Lucas, tocando-o brevemente com o focinho ou roçando-se contra suas pernas. Até o enorme leão macho participou, empurrando suavemente o ombro de Lucas com sua cabeça maciça antes de se afastar. O filhote resgatado foi o último a se despedir. Sentou-se diretamente à frente de Lucas, inclinou a pequena cabeça para cima e soltou um miado que, para Lucas, soou notavelmente como um obrigado. Lucas se abaixou e acariciou suavemente a cabeça do filhote uma última vez, ambos parecendo entender que aquele momento de magia e conexão jamais se repetiria. Enquanto o bando começava a se afastar, seguindo para a sombra das árvores distantes para seu descanso da tarde, Lucas ficou sozinho ao lado de seu equipamento, encharcado e emocionalmente abalado pelo que acabara de acontecer. Sua câmera de ação havia capturado cada segundo desse encontro sem precedentes. As imagens seriam mais tarde autenticadas por especialistas em vida selvagem, analisadas por pesquisadores de comportamento animal e apresentadas em documentários ao redor do mundo. A doutora Valerie Goodwin, renomada bióloga especializada em comportamento de grandes felinos, classificaria o evento como uma das mais notáveis demonstrações de comunicação e gratidão interespecífica já registradas. Para Lucas, no entanto, a análise técnica importava menos do que a profunda verdade que ele vivenciou em primeira mão. Naquela margem lamacenta, cercado por leões selvagens que, pela lógica, deveriam vê-lo como uma ameaça, ele testemunhou algo que a ciência apenas começava a compreender: a capacidade de genuína gratidão e reconhecimento entre espécies diferentes. Uma ponte invisível tecida pela pura compaixão. O filhote resgatado cresceu sob a proteção de seu bando, atingindo a idade adulta plena, enquanto Lucas continuou seu trabalho fotográfico na Masai Mara. Em várias ocasiões, nos meses seguintes, ele encontrou o mesmo bando durante suas expedições. Cada vez a matriarca o reconhecia com um suave chuf, e o leão, agora adulto, que ele havia salvado, se aproximava de seu veículo sem medo, às vezes descansando na sombra que ele proporcionava. Os guias locais Maasai começaram a chamar Lucas de irmão do Simba, o homem que fora, ainda que brevemente, adotado por um bando de leões. Operadores de turismo passaram a oferecer tours Lucas Bennett, tentando recriar a magia daquele encontro, embora nenhum jamais chegasse perto de replicar a extraordinária confiança e gratidão que ele viveu. A doutora Kat Marr, inspirada pela experiência de Lucas, fundou a Bennett Mara Research Foundation para estudar as capacidades cognitivas e emocionais demonstradas pelo bando durante o resgate. A experiência de Lucas prova que as fronteiras entre a consciência humana e animal são muito mais fluidas do que jamais imaginamos, escreveu ela em seu artigo inovador. O que testemunhamos não foi apenas comportamento animal, foi uma demonstração de valores que consideramos unicamente humanos: gratidão, honra e o reconhecimento de uma dívida moral.
Para Lucas Bennett, que havia começado aquele dia simplesmente esperando fotografar a vida selvagem, o encontro tornou-se um lembrete transformador de que a compaixão é uma linguagem universal falada e compreendida por criaturas que estamos apenas começando a verdadeiramente conhecer. Se você chegou até aqui, esta história tocou seu coração. Se a compaixão e a conexão entre seres tocam sua alma, deixe um comentário abaixo com a frase: "O amor é a resposta". Curta este vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que inspiram e revelam a beleza oculta do mundo ao nosso redor. Compartilhe esta narrativa para que mais pessoas possam se inspirar. Até o próximo vídeo, com mais esperança e verdade.